Olá, pessoal. Estou aqui hoje com o engenheiro Jonas. Nós vamos ter a oportunidade de falar com ele sobre projetos de CAPEX. E, antes de mais nada, quero apresentar aqui o nosso MBA em Capital Projects, que é um MBA que está na PUC Minas, já partindo aí para a sua terceira turma. O MBA está aqui na página de pós e outros cursos de extensão da PUC Minas. No link abaixo, vou deixar aí o contato para que vocês possam acessá-lo. Ele tem a finalidade de discutir, através aí de metodologias, técnicas e boas práticas, como você faz todo o procedimento de trabalho aí dos projetos de capital, os projetos de CAPEX em grandes empresas, e como que isso interfere aí no negócio das empresas. Então, esse é o objetivo aí do nosso MBA. Eu sou o coordenador e professor Ítalo Coutinho. Também vou deixar aí para vocês o meu contato no LinkedIn. Atualmente eu estou na Saleto Engenharia. E hoje nós estamos aqui com o engenheiro Jonas, que está atuando aí no setor naval, mas tem experiência em grandes empresas, na parte de CAPEX também, como, por exemplo, a Engevix e outras empresas aí as quais ele já atuou. Olá, Jonas, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Preparei aqui duas perguntas para você. A primeira delas, né? Como que você faz, né, ou como você vê aí para ser eficaz o envio de indicadores, como que o projeto está, dos projetos de CAPEX para o board das empresas, para os investidores? Porque recentemente eu tenho participado de auditorias e acompanhamentos de projetos de CAPEX, e eu vejo que isso, por mais tecnologia que nós temos, ainda é um grande desafio você resumir ali, talvez em 3, 4 slides, né? Alguns indicadores importantes aí para o board da empresa. Por favor. Opa, tudo bem a todos aí? É um prazer aí poder fazer esse bate-papo aqui com o professor Ítalo. Bem, a questão de indicadores é um assunto extremamente complexo, porque ele já começa pela definição do próprio indicador. Eu acho que um dos maiores problemas que as organizações enfrentam é na escolha adequada dos indicadores e a amarração deles com os objetivos estratégicos das organizações. Às vezes não é nem a apresentação em si que gera problema, é a falta de conexão entre o indicador e os objetivos estratégicos. E isso geralmente é muito comum acontecer, porque as pessoas geralmente que são demandadas a produzirem os indicadores nem sempre estão intrinsecamente ligadas aos objetivos estratégicos das organizações, né? E aí você pode ter dois aspectos aí eu diria que passa mais por uma falha de comunicação e até do que um aspecto dos elementos de definições dos indicadores e a forma de apresentação dos indicadores, né? É muito importante, isso eu já vi algumas vezes acontecer em grandes organizações, onde você tem um espelhamento do indicador que é condizente com o aspecto da produção, mas é totalmente descasado com o aspecto da estratégia. Então, essa comunicação entre quem produz esse indicador e quem recebe o indicador é um fator, assim, no meu ponto de vista, sine qua non, para que você comece uma estratégia adequada de apresentação desses indicadores para os order, né, de forma adequada. O elemento que você vai apresentar talvez nem importe tanto. O que importa mesmo é se esse indicador está associado aos interesses da organização. E outro aspecto relevante, às vezes o indicador que a chefia ou o boarder necessita não está explicitamente declarado nos objetivos estratégicos da organização. Não por uma falha, eventualmente, né, de declaração dos objetivos estratégicos da organização. É porque os objetivos estratégicos, às vezes, eles sofrem algumas alterações dinâmicas e políticas dentro das organizações. Então, é sempre importante você manter esse feedback para tentar atualizar esses indicadores e tentar mostrar, até porque o indicador ele não é um elemento morto, propriamente dito, ele tem que acompanhar o mercado de uma certa forma, né? Então, a representação do número por si só, ela não é o elemento final. É o número e o contexto no qual ele está inserido. Eu acho que talvez passa por aí, vamos dizer, uma relevância e a forma de você conseguir entregar com sucesso indicadores para a chefia. Basicamente, a comunicação
aplicação. Eu resumiria nesse aspecto. Ótimo. Bom, outra pergunta aqui para a gente poder explorar mais um pouco a sua experiência em projetos de CAPEX. Como que você tem percebido aí a maturidade nas empresas brasileiras, tanto contratante quanto as empresas contratadas aqui no Brasil? E já pensando, né, uma dica, uma orientação ou dicas, orientações para essas empresas, para os envolvidos em projetos de CAPEX, o que nós precisamos aperfeiçoar para aumentar essa nossa maturidade em capacidade de fazer projetos de CAPEX, né, e que, ao final, eles possam traduzir os interesses da organização para o negócio. Talvez a gente possa resgatar um pouco aí o Deming nessa situação, na hora dessa definição, porque uma coisa extremamente relevante e importante é você, na hora, você identificar, vamos dizer assim, propriamente dito, o que você vai medir. Você medir aquilo que você quer, vamos dizer assim, de certa forma, representar, né? Porque a falta de medição te gera uma impossibilidade gigantesca de você determinar a tua maturidade. E o que eu vejo nas organizações, às vezes, não é nem, às vezes nem chegou nesse nível de identificar a falta de maturidade. Não chegou no nível ainda de medir e ter métricas, né, para você chegar nessa maturidade. Eu vou fazer um paralelo bem rápido sobre uma situação bem interessante. Eu sempre atuei muito na área de montagem eletromecânica, montagem industrial, propriamente dito. E recentemente na área naval, que não foge muito das suas similaridades, né? Assim, existem dois mercados muito distintos, no CAPEX nacional, por exemplo, e a gente tem que falar, quando a gente vai falar de maturidade, a gente tem uma situação bem divergente, quando a gente fala em, por exemplo, construção civil e montagem eletromecânica, empreendimentos de projetos industriais. Por exemplo, vamos restringir isso aí a um escopo de CAPEX, por exemplo. A construção civil ela tem bem estabelecida hoje no Brasil métricas de avanço, de medição, as organizações são muito bem preparadas nesse conceito, ferramentas muito bem adaptadas que possam corroborar e dar suporte aos profissionais nessa área. Já a área de montagem eletromecânica, ela tem uma deficiência por si só, por exemplo, em você obter índices e informações um pouco mais detalhadas que você precisaria medir, e, subsequentemente, até benchmark comparativo. Porque o que você tenta captar no mercado, geralmente, são experiências e benchmarks de mercados internacionais, que eles não casam com os benchmarks nacionais. Os nacionais são gerados dentro das organizações, então fica difícil você fazer o compartilhamento. Uma das formas que eu utilizei no passado de ter essa evolução de benchmark, né, era atuando em consórcio com outras organizações, e aí você vai começando a fazer um arcabouço de informações onde você consegue medir, porque essa parte é muito importante, você medir o seu desempenho, a sua performance em relação aos demais players, em relação até a você mesmo, a tua produtividade passada, porque isso vai denotar para você o quão bom ou quão próximo ou afastado você está de um benchmark de mercado ou até mesmo um alvo, um target que você queira atingir. Uma vez você entendendo isso, esse contexto passado, aí você tem condições de medir exatamente qual é o teu grau de maturidade. Porque o teu grau de maturidade, se a gente vai para a literatura, a gente vai encontrar diversas definições diferentes do que seria você atingir uma maturidade máxima. Mas, na verdade, você tem que entender que você precisa atingir um grau de maturidade adequado no ambiente de mercado que você está situado. Não adianta também você tentar evoluir num grau de excelência num ambiente onde você não tem clientes que consigam corroborar e participar desse seu grau de excelência. Isso é muito comum e eu tive experiências com isso, por exemplo, com a aplicação de System Engineering e a engenharia tradicional propriamente dita, né? E as diferenças que você tem de custos e de prazos nos empreendimentos quando você tenta aplicar um ou outro. E acontece o seguinte, às vezes numa mesma organização você não pode aplicar uma determinada metodologia pelo fato dela não ser compatível com os clientes daquela área. Então, assim, o grau de maturidade hoje no Brasil, se a gente for medir de forma genérica, né, o professor Dacir Prado, aí, com as pesquisas dele, que são utilizadas, né, constantemente pelo mercado,
denota que as empresas brasileiras têm um grau de maturidade relativamente baixo ainda, abaixo da média, vamos dizer. Tá? Mas eu acho que isso passa um pouco também pelas necessidades do mercado que você está envolvido, quem são os players que estão concorrendo com você, né? Que, de certa forma, isso vai corroborar para você identificar melhor se você está com um grau de maturidade baixa ou um grau de maturidade alta. Né? Isso é um pouco relativo, depende do ambiente que você está inserido. A priori, o que eu vejo é que a gente ainda tem alguns aspectos a melhorar. No geral, as pesquisas do professor Darcy já corroboram bastante para a gente ter pelo menos um target aí, as empresas, para tentar atingir. Bacana. Também vou colocar aqui para a gente no link, o link também da pesquisa do Darcy Prado, para aquelas empresas, né, e os profissionais que quiserem saber mais sobre a pesquisa de maturidade que ele faz em gerenciamento de projetos, que ele já faz há anos, há mais de 11 anos. Sim, sim. Muito bem, Jonas. E com certeza uma coisa para aumentar a maturidade de projetos é a nossa capacidade de sempre estudar, né? Educação continuada. E nós aqui no Instituto de Educação Continuada da PUC, você tem nos honrado aqui da sua participação, tem sido nosso aluno. Queria te solicitar aí uma palavra, uma expressão, né, para que você possa trazer a sua experiência conosco aqui como aluno, para que as demais pessoas que vão assistir o nosso vídeo aqui possam também entender um pouquinho aí sobre o nosso curso e como está sendo a sua experiência. Primeiro, o curso foi uma agradável surpresa. Eu estava procurando alguma coisa mais voltada a essa área de atuação, que é a minha área de expertise, desenvolvimento de estimativas e análise de riscos de projetos de capital de grande porte, né? E é muito difícil você encontrar no mercado essa vertente. Então, para mim, foi uma agradável surpresa. Acabei entrando numa turma relativamente, vamos dizer, acima da média, eu diria, tá? Com trocas de experiências muito profundas a gente tem nas nossas aulas, né? Dos mais diversos setores ali, a gente tem aí gente da área de mineração, gente da área de energia, gente da área naval, gente da área aeronáutica, da área de indústria de alimentos, discutindo diversos aspectos de gestão de projetos, gestão de CAPEX, gestão de OPEX em geral, né? Uhum. É um curso que está superando minhas expectativas no que diz respeito ao conteúdo, né? É lógico que, como qualquer outra atividade que exercemos na nossa vida, a gente sempre tem sugestões para dar de melhorias, né? E com certeza nas próximas turmas essas melhorias eu tenho certeza que elas vão ser implantadas, os professores já estão recebendo esses feedbacks. Bom, sim, é isso aí. Mas é um excelente curso, eu diria que superou as minhas expectativas, e o alto grau do nível dos professores e dos alunos é o que mais me surpreendeu. Que bacana. Jonas, infelizmente foi uma conversa rápida, depois a gente marca um webinar, um encontro mais longo aí com você, a sua experiência, que é muito importante a gente compartilhar conhecimento. Quero agradecer a sua participação, seu interesse e espero revê-lo em breve. Muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço. Uma boa noite. Ótimo.